Lente do Samba, chegando aqui em mais uma edição na TV Santa Maria, aqui com vocês, Marcelo Cabala. Lembrando que esse episódio vai ao ar todos os domingos, às 22 horas, aqui na TV Santa Maria, também no nosso canal no Spotify, também no YouTube. Também acompanhe lá no nosso Instagram para saber os convidados, os convidados da semana, as convidadas e os convidados da semana aqui do podcast Lente do Samba. Chegamos aqui com o apoio da Verde Mugo, também apoio da Companhia de Passistas a Onísio Sembé, o Sérgio Silva, Sérgio, presidente da Vila Brasil, e apoio da Cunha Advogados. Então é a nossa edição de número 58 do podcast Lente do Samba, fechando o mês de junho aqui do podcast Lente do Samba. Na nossa edição 58, nosso convidado de hoje, o mestre de bateria, o Paulo Carboni. Seja bem-vindo aqui ao podcast Lente do Samba. É um prazer estar aqui contigo, Marcelo. A gente teve... Desculpa não poder ter vindo antes. Claro, de boa. Né? Que questão de saúde, sempre tenho que fazer meus tratamentos, né? Através desse pessoal, a gente te acompanha. Aprendi a acompanhar pelo meu filho. Eu estava desligado do samba e das músicas, né? Aí meu filho me acordou de volta. Para mim tem sido uma fisioterapia, principalmente da mente, e vendo que vocês não deixaram esquecer essa coisa linda que é o nosso carnaval. Maravilha. Para o pessoal que vai... O senhor já tem uma trajetória grande aqui no carnaval, mas hoje em dia o podcast a gente começou em abril do ano passado e tem bastante gente de fora que assiste, Porto Alegre, Goiânia, Cruz Alta. Para quem vai estar conhecendo de outras cidades, como é que o senhor chegou no mundo do carnaval e do samba? Como é que isso encontrou na sua vida? Eu encontrei o carnaval na Império Santa Marta, através da minha irmã e do meu grande amigo Cristóvão Charão. Aí eles começaram, daí eu tinha já começado a Império Santa Marta, aí onde houve uma lástima dentro de uma quadra, onde é que houve a morte do nosso incrível Sariba, um dos maiores passistas de Santa Maria. E de lá eu entrei no barco. Não tinha um mestre de bateria e o único que tinha noção de ritmo era eu. Sei que época, mais ou menos, o senhor lembra o ano, mais ou menos? Lá em meados de 93, 94, por aí. E de lá para cá a gente veio aprendendo com grandes amigos meus que me ajudaram muito. Devo muito aos meus colegas que sempre me apoiaram. Bica, né, o mestrezinho que dizia assim, não pode desistir, tem que insistir. E Mestre Bica Unidos e o Zinho era da Barão. E aí viemos indo. Aí fui aprendendo a lapidar os sambas enredos, que o pessoal fazia a letra, faz o arranjo, tira algumas coisinhas, eles ficam brabo, né? E vendo esse carnaval maravilhoso que a gente tinha, que era proporcionado, né, aqui em Santa Maria. E hoje, para não deixar esquecer o carnaval, graças ao meu filho, que está me levando para cima e para baixo, realizou meu sonho. Tive o prazer em Uruguaiana, ver o carnaval de Uruguaiana, como levou. Desse ano agora? Do ano passado. Sim. Aí vi o carnaval de Cruz Alta, tive o prazer de ver. Muito bom. E ver que a Santa Maria poderia ter a mesma evolução. Né? E eu tive afastado bastante tempo. Eu faço 4 anos e meio que eu venho passando por fisioterapia, meus filhos me cuidando. E temos aí com um trabalho que é, para mim e para os médicos, é uma fisioterapia para minha mente. Sim. O senhor, quando pegou lá na Santa Marta, o senhor tocava qual instrumento na época? Qualquer um de percussão. Toda percussão. Sempre teve dom para música. Como é que o senhor assim, quis aprender a tocar um instrumento de percussão? Eu cheguei ali na Riachuelo, onde que era o antigo ensaio da Unidos de Itaimbé, e fiquei olhando. Aí o grande mestre, o Jandir, me olhou, parou. O que tá olhando aí, neguinho? Eu digo, tô olhando, tô achando muito bonito, não adianta, tem que pegar um instrumento. Aí fui lá, peguei uma caixa
Não sabia tocar nada, 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 nada. Acho que nem Pedra em Santo eu não tocava. Aí ele me mandou logo de cara encostar no Bica. O Bica em si foi um grande, para mim, inspirador e professor. Eu vejo a simplicidade do Bica e do finado do Miro eu desconheço. Desconheço pela trajetória que eles têm, né? E se aqueles caras precisam, uns caras humanos, o Jandir era muito de nos cobrar. Jandir era o nosso mestre geral, primeiro mestre, tanto meu quanto do Bica. Sim. E depois eu fui no ensaio da Vila Brasil, me apaixonei vendo o Tio Miro tocar aquela cuíca, né, inconfundível. Aí vi o Sansão um dia fazendo no Petróleo Carnaval também um excelente trabalho. Eu acompanhava muitos deles, até o Maneco, que era da antiga Trevo de Ouro. E hoje minha filha fez eu me lembrar, falando de todos antes de vir aqui, de me lembrar dessas pessoas maravilhosas, até chorei muito hoje. Chorei muito na lembrança de... Hoje eu soube que muitos deles já foram embora. Fiquei sabendo para não cometer a gafe de achar que eles estavam aqui, mas em si estão entre nós. Quando o senhor se emociona assim com essas lembranças, qual que é a melhor lembrança que o senhor teve dos carnavais que o senhor passou, desde quando começou a aprender, que o senhor viu lá a Nilce também tocando no Riachuelo ali, e quando o senhor pegou os carnavais na Liberdade ali, como é que foi essa lembrança toda assim que o senhor consegue guardar até hoje, né? Até hoje, a que hoje mais me fez eu chorar, quando eu travei na Liberdade. Quando eu vou para entrar a primeira vez na Avenida Liberdade, como mestre de bateria. Era com a Santa Marta. Com a Santa Marta. E eu recebi o abraço do meu grande, que Deus o tenha, o Zinho. Olha para lá, nego. Olha para lá, estão te esperando. Então tem certas palavras assim que tu não esquece. O carinho desse nosso pessoal, de muita gente do carnaval, hoje pouco convivo, né? Sinto não poder ter convivido mais. Sim. Né? Através do trabalho, estive fora daqui, estive fora de Santa Maria, depois retornei. Faz uns 8 anos e meio que eu estou de volta. O senhor falou ali brevemente sobre o Zinho, né? As pessoas que já passaram aqui, eu infelizmente não conheci ele. Quando eu conheci, soube da notícia que ele tinha falecido, depois teve uma festa em homenagem a ele lá no Boteco do Maré. E falando assim, mestre de bateria, né, você já falou do Bica e do Zinho também, o Zinho era um cara muito acolhedor, assim, com as pessoas que chegavam com ele para aprender, para ensinar e mostrar o que ele sabia. Todos eles, sabe? Todos eles em si, eles participavam, a gente brigava, era lá. A gente não tinha aquela coisa assim de querer um mais do que o outro. Não. Se um tava precisando de um cara, passou de terceira, vai lá. Se estava precisando de uma cacheta, vem aqui. Porque o meu fraco da minha escola, muito quando eu comecei, era cacheta. Então eu tinha acolhimento dos meus colegas de trabalho, né? Então o mestre Maneco saiu de lá, que viu que a minha caixa estava fraca, pegou, botou a fantasia e foi tocar. Sim, isso acontece muito também. Uruguaiana, Cruz Alta, Porto Alegre, Rio de Janeiro, o pessoal se troca muito também, toca em várias escolas. Isso, sabe, ajuda a gente a pensar e rever. E dizer para essa juventude que é possível ainda fazer um bom carnaval, porque legado eles têm. E trabalho de pessoas como o Sérgio, como lá qualquer dessas outras escolas que estão trabalhando, o Romeu, que é uma pessoa que eu admiro muito. O Edson trabalha presidente da Unidos. O Edson, Então, o Edson vem sempre bem dizer quase da família. É uma pessoa assim maravilhosa, sempre dedicado, sempre trabalhando. E eu, por causa de saúde, eu tive que me afastar. E eu vivia sempre cantando, ele vivia cantando e errando muito as letras. Quando eu retomei agora cantando, a vontade de cantar e vendo ele. Aí eu saía, ficava assim comigo, assim, de puxa vida, cara. Eu
Eu tenho um encanto Tu não pode só querer escutar. Uhum. Tu tem que pegar e participar, querer cantar. E o meu filho começou, ele junto com essa meninada dele aí, do Sambari, foram que me trouxeram para a noite. Devagarinho, aqui e ali, fazer uma apresentaçãozinha aqui e ali. E me deu força de novo de voltar à vida. Eu vi que teve agora uma recente no fim de semana passado, locadora, algo assim. Eu vi lá no History. Eu tive depressão por causa de tudo isso. E graças a esses médicos maravilhosos que a gente tem aí, porque eu digo, hoje mudou muito tudo, Sim. né? As pessoas são mais acolhedoras, as pessoas são mais humanas. Minha vizinhança me ajudava, até um dia que eu ia, estava sempre me acompanhando, porque às vezes eu tonteava, tem dias assim, hoje eu estou super nervoso, aí eu uso a bengala, porque eu tonteio muito. Então, sabe, Marcelo, para mim, principalmente, é um sonho. Sim. Hoje tá aqui, tá cantando 3, 4 músicas que eu cantei lá com os meninos, 3, 4, 5, né? E meio ano para reviver 21. Sim. 21, acho que é 21 ou 23 músicas, que tem um pouco das antigas para a gente se lembrar, recordar. E às vezes, quando eu estou cantando, eu choro, porque eu me lembro dos meus amigos, não é aquela coisa assim, profissional. Sim. Né? Mas graças a eles e graças lá ao estabelecimento, esse aí que a gente vai tocar agora, dia 21. Sim. Eu estou fazendo meus 63 anos. Quer dizer que daqui, acho que mais meio ano até aprender a outra, se o Sambari me ensinar as outras, né? Tiverem paciência. Sim. Né? Aqui, quando esse programa for ao ar, o show já vai ter acontecido, né? Mas eu vou estar lá, vou estar presente, estive presente, a gente vai contar aqui como foi, depois o senhor vem numa outra edição também, pra gente falar como foi, enfim. E aí, e eu vi a data, eu achei que era fim de semana retrasado, que bom que vai dar certinho na data, eu achei que era fim de semana passado, não, é 21, então vai dar tranquilo. Aí o senhor da Santa Marta, o senhor foi para outra escola depois? Aí eu parei. Dei uma parada, ajudei a confeccionar alguns instrumentos para trevo. Eu confeccionei aqui para Mocidade e vim embora para Camobi. Porque eu vi que a Santa Marta estava indo para um poço. E aquilo me deu muito, que tu ajuda a afundar e vendo que ela estava afundando. Sim. Aí por trocas de gestão, que achavam que escola não adianta, a escola tem que gostar. Tu tem que amar o que faz. Não é um cargo, um emprego, né? Uma coisa que tem que... E desde lá a gente sabia que a escola tinha que ser um pouco empresarial, trabalhar todo ano, investir mais no samba, investir mais em qualidades. E parei aqui. E o meu sonho sempre teve de eu continuar de novo. Aí quando eu fui lá, os meninos me chamaram para retornar a Santa Marta, vieram ali em casa, tu vai? Eu digo, eu vou. Vai ser difícil, mas eu vou. Aí, por A mais B, um cidadão lá se apossou de lá onde é que era a quadra de ensaio, que era das melhores quadras de ensaio que tinha, era da Santa Marta. Eu fui para a avenida e tive o prazer com 117 instrumentistas. É bastante para Santa Maria. Pô, foi a melhor bateria, claro. A minha caixeta foi se eu me lembrar de hoje, eu digo assim, meu Deus, mas estava lá. Estava lá. Tava lá. Esse convite para Camobi também era como mestre de bateria. Aí vim para o Unidos de Camobi com mestre de bateria. E como eu já tinha trabalhado com o Renato Félix, finado do Renato Félix. Aí o Renato Félix, vamos lá, negãozinho, vamos lá, papapá, não podemos deixar o samba morrer, porque nós temos que sacudir, nós temos as nossas raízes. Aí foi assim, sabe, que tu vai... Escola de samba tem isso, a gente não vou mais, mas alguém te convida, o cara vai lá e... Bate o coração mais forte. Vai de novo. Aí eu venho vendo que meus meninos trabalhavam, estavam estudando e fazendo percussão,
junto com a Cuíca, com o Zé Everton, grande pessoa, Zé Everton, o Edu, pessoas maravilhosas, né, que sempre acolheram toda a nossa comunidade lá de Camobi. E tinha as oficinas, né? Só vou dar um tempinho. Sim, não, a minha dicção da... Claro. O Zé, o Cabecinha, tinha as oficinas da Museartes, o Grupo Atoque também. Foi muito importante aquela geração deles. Que não deixaram a percussão de Santa Maria morrer. Sim, era muito legal esse projeto. Eu tive o prazer de trabalhar, de aprender, reaprender de novo com meu filho Ronald, o do Samvari. Sim, tá acompanhando essa fera aí, né? E reaprender de volta. E vai, pai, nós estamos precisando do senhor. Aí muitas coisas, como tu sabe, tu dá uma parada, mas tudo evolui. Né? Tu escuta o samba, tu é bom de ouvido, mas o tempo teu já é totalmente quase diferente. E eu fui aprendendo. Eu não fui. Fico, tá, Renato. Aí o Renato me veio com samba bruxo lá também. Finado Renato Félix. O que tu acha? Bem. Olhei, até o Tabajé, bem, esse nego tá dando nó nisso aí. Aí fomos lá e ajeitou e botemos lá na avenida. Com a Leia, grande Leia, pessoa maravilhosa, hoje está em Santa Catarina. Santa Catarina tá Leia. E a Leia, por a competência, teve uma competência maravilhosa para manter a escola. A escola é o seguinte, assim, ó, que eu vejo, tem que ter discussão, tem que ter briga em prol do que tu vai botar na avenida. Tu não pode ter calmaria. Onde tem calmaria tem erro. Essa é a minha concepção. Né? Tem que ter pulso. Tem que ter vontade. Por isso que o Itaimbé é o Itaimbé e a Vila Brasil da mesma forma. Sim. Todos eles que continuaram trabalhando estão de pé. E aqueles que se acomodaram tem que juntar os cacos. Até a minha amada, hoje, Unidos de Camobi. A gente tem que refazer. Temos instrumental, temos bastante coisa, mas deixou dispersar o ser humano. O melhor material bem que tem uma escola é os seus componentes. É o que eu vejo. Né? E hoje eu não tenho mais condições de tocar. Uma escola, de ser até mesmo ritmista, às vezes com os guris eu vou lá, faço uma bagunça com eles, eles me olham com a cara feia, eu paro, entendeu? Fica tudo em casa. E de pegar uma maestria, o senhor conseguiria hoje? Não, hoje não. Mas é passar o conhecimento para alguém. É só para passar o conhecimento, ajudar a estrutura, porque eu tonteio muito, eu estou perdendo a minha visão esquerda através do tumor, né? Então, hoje o meu legado está neles. Sim. Eu acho que eu passei o amor na música até para minha filha. Se eles não levar, daí a Rochelle leva para mim. É uma ótima percussionista. Sim. E acho que não. E tem os outros que não são filhos, né? Que não são filhos de sangue, mas são de coração. Eu tenho mais de filho, acho que eu tenho uns 20, 30. Tudo as pessoal da música. Tudo me acompanham, vão lá na minha casa, convivem comigo. Eu sou o tiozão, sou o paizão, sou o carrasco na hora que tem que ser, porque só assim a vida ensina. Sim. Até acho que o ofício da bateria é um pouco assim também, né? Se o cara tá dando mole ali, já tem que chamar a atenção do cara um pouco mais forte. Isso. Eu vejo lá nos ensaios lá quando eu vou no ensaio da Vila e da Unidos, é assim, tem que até aprender. Até aprender. Até aprender. Tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que ser acolhedor. É que nem os meninos agora, os guris, os meninos já estão compondo umas músicas até muito bonitas. Né? Estão se preparando para querer ver um voo maravilhoso. E esperemos agora, com a força tua, de outras emissoras com a irmã que também sempre ajudam no carnaval, sempre estão batalhando pelo melhor nosso de Santa Maria. Nossa Santa Maria precisa crescer. E o nosso comércio todo tem que acreditar que tem retorno. De uma certa forma tem. Que é triste tu ver o carnaval, tu vai lá para ver, se maravilhar, né, com o acontecimento, cara, que esse carnaval de Cruz Alta que o meu filho me proporcionou eu ver, meu Deus do céu. Eu já fui 3 anos seguidos. Parecia que eu estava no Rio, cara.
Sim. Lindo, 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 lindo. Lá, então, Uruguaiana, nem esquece fala. Sim. Né? Então, Santa Maria poderia estar junto. O senhor pegou, atuou em escola de samba até o último carnaval, 2015? Até o último carnaval. Aí eu era diretor de bateria. De qual escola daí? Da Unidos de Camobi. Ah. Foi dos últimos desfiles. Aham. O mestre era o mestre Bosch. Aham. Né? Que nós lançamos o Neguinho, né? Foi o primeiro ano dele lançado como mestre de bateria. E tivemos ajuda também do Guaraná. Esse Guaraná, né, que foi mestre através só da nossa escola para os outros, sempre foi um tocador de repique, mas um percussionista assim incrível, maravilhoso. São pessoas assim, o senhor falando, esses não conheço, mas pessoas que a gente não vê mais por aí, não se vê circulando. Tu vai ver se a maior parte, tirando aqueles que Deus nos tirou e levou. Sim, que são muitos já, né? Lado, são muitos. Tu vai ver ele chegando 10, 15 dias do carnaval. São uns caras fantásticos. Né, que quando o instrumento toca, parece que é coisa linda para os nossos ouvidos, e ali vai temperando os últimos dias para poder limpar a harmonia. Aí os veteranos fazem limpar. Sim. Porque daí fazem um acompanhamento, né? Tem o tempo do mestre, né? E aí é aqueles arranjos maravilhosos, né? Que a gente vê, né? Coisas fantásticas. Eu adoro ver a maior parte que eu vejo o canto da... Aí eu vejo separado, eu gosto muito de separar, que os meus filhos separam para mim os arranjos das baterias, onde que me fascina muito. Né? Eu fui um dos primeiros aqui em Santa Maria, também através do Unido de Camobi, introduzi o timbal na avenida. Legal. Eu botei 7 timbais. Só menina. Fiz parada para o timbal aparecer. Então, também fiz algumas cacas, virei as costas para os julgadores, né? Porque eles devem saber que todo mundo entra com 10. Eles só tiram. Eu sempre pensei assim. Só que no tu julgar, tu tem que pesar, acompanhar. Rio de Janeiro, São Paulo, não é porque a gente acha que estar no Rio de Janeiro, São Paulo, a gente sabe que muitas coisas diferentes, mas os jogadores devem saber o histórico da escola, como é que funciona. Eu nunca peguei cara tocador, cara. Eu peguei só uma vez dois incríveis, que os dois, um faleceu, era o Preto e outro que chamavam de Faísca e Fumaça. Eram os únicos que tocavam na minha escola. O resto tudo eu tive que criar. Essa virada que o senhor fez para o jurado foi por alguma coisa que o senhor discordava ou foi por descuido mesmo? Não, por coisas que eu discordei. Ah, tá. Porque eu vi gente julgar o carnaval sem ser apto a julgar, porque com todo o respeito aos jogadores de quem escolheu, esse é o meu jeito de eu me manifestar e aos meus meninos. Ponto. Só que eu vou ser bem sério contigo. Como é que eu vou julgar a gente em cima de um lombo de um cavalo se eu não entendo nada de cavalo? Sim. Essa é a minha concepção, sabe? Com todo respeito. Eu acho assim, porque Santa Maria tem que evoluir sobre esse aspecto. Se vai julgar dança, tem que ver gente de dança. Sim. Se tu for nas escolas hoje e fazer uma crítica construtiva, nós vamos ter que te ouvir. E até mesmo destrutiva para a gente tentar se corrigir, pô. Que ninguém vai falar besteira. Sim. Esse é o meu ponto, sabe? Que eu levo muito, né? E venho vindo e venho acompanhando, tentando me acordar. Esse dia não chega, dia 21, cara, que eu vou te dizer que foi um sonho. Olha que eu chego meio arrepiado de falar, ver o trabalho desses meninos que fizeram comigo, né? Em questão de dicção, os doutores também tu tem que ir. Eu digo, eu vou, para mim está sendo um sonho. Sim, que bom. E vai ser um sonho te ver lá. Sim, vou ir. Né? Aí assim. todo mundo chega assim, mas lá tu caminha assim, tu não larga a bengala, tu larga a bengala, mas se ele soubesse que tem uma corrente que fica me cuidando pra mim não trombalhar nem cair, né? Tem uma rede de apoio forte. Então, é essa dinâmica que faz o carnaval. Sim. Eu vejo assim, eu tenho o sonho de ver a Unidos de Camobi voltar forte pra avenida,
fora de papel, fazer um bom carnaval, ver os blocos. Nós tínhamos bloco aqui, na Quarta Colônia era lindo. E hoje a gente não tem nada, não temos mais os clubes. Quando a gente tinha o nosso querido, amado 3 de Maio, nenhum familiar, tinha lá o CP do Morro, que hoje é lá, não sei o que chamam aquilo lá, coisa que é da prefeitura, né? O 21 de abril, nós tínhamos um monte de clube. Sim. Tu fazia o carnaval, eles levantavam o carnaval, tu tinha componentes para carnaval. Hoje é uma vergonha, tu tem que buscar gente de outra cidade, gente. Santa Maria tem que parar de ser o bloco maior, de 150 pessoas. Teve o jeito que teve os últimos carnaval, cheio de 400, 500, e o sonho da gente que está no meio, amando o carnaval, independente de quem vai levar, sim, é ver um bom desfile. É uma coisa que supera, né? E aconteceu de ver o Milico fazer aquele samba maravilhoso, né? De ver esses novos compositores, uma nova escrita. É isso que eu vejo e vi. E Deus me deu o prazer de voltar a ver de novo e me relembrar. E um orgulho maravilhoso de ter me convidado. Eu não pude antes de ter vindo com meu filho, e também porque ele tem que trabalhar, então eu tenho que estar andando com eles para cima e para baixo, sabe? Mas tu tá me realizando um novo sonho. Eu vi lá na postagem até do Instagram lá do Maria Couto, olha que legal, eu não lhe conhecia, eu tô conhecendo essa história aqui agora, e vi pela postagem, achei muito interessante, eu entrei em contato para trazer aqui pro programa, né? Quando o senhor começou a tocar, e até 2015 ali, que o senhor fez parte das escolas, além do que o senhor falou aqui do mestre daqui, o Zinho, o Bica, outros mestres de bateria que o senhor se inspirava, assim, tinha de outras cidades, Rio de Janeiro. O senhor teve alguma referência de mestres de lá? Tive referência do mestre Caveira, né? De ver aquela bagunça que ele fazia naquela bateria, aquela coisa linda, né? Aí tu abria assim das que fazia a Mocidade, fazendo os arranjos da Mocidade, né? Aí tu entrava a fundo, né? Que é minha escola lá em cima do Coração, Beija-Flor, né? Então tu fica viajando, de ver. E eu tive a oportunidade de ver essas outras escolas aí mais tradicionais, de fazer perder muito pouco. O Bica é dono de fazer uns arranjos também fantásticos, o Tantão, né? Então essas pessoas assim que a gente porque a gente tem pouco tempo. A realidade para te poder trabalhar, que nós não tínhamos, a gente trabalhava todo santo dia, chegava cansado, quadro, aí afinava de novo os instrumentos, que nós tínhamos uma base, terminou o ensaio, desafina, começou, afina. Então a gente faz a nossa rotina todo santo dia. É um trabalho que demora. Demora. Aí tu pega a pessoa crua, né? Que tem gente, antigamente, lá atrás, lá o pessoal só ia por causa da namoradinha que estava lá numa ala, ou porque saiu. Não tinha aquela sequência que tinha o Itaimbé, tinha a sequência deles, a Vila Brasil tinha, os Barbosa, que era a sequência dos Barbosa, sempre Vila Brasil, baseada naquela bateria. Então, eu começar do nada, eu digo, aí foi o Zeca, que tocou na Charme, foi lá me ajudar a lapidar minha cacheta, ajuda, né? Então, eu tive muitas ajudas, tive o meu irmão, o Gelson, que era do repique, foi o segundo melhor repique de Santa Maria na época, que tinha certas coisas, ele e o Cal, eram os melhores tocadores de repique de Santa Maria. Eles orquestravam todinho uma bateria só, com eles não precisam nem apito. Então eles já foi desapegando no apito, contando por tempo, tu se agilizando, melhorando, vendo que o Rio de Janeiro fazia uma coisa fantástica, tocar o toque da caixa, tu trocar o surdo de primeira, de segunda, de terceira, né? Tu sabendo que não é aquele embolo, que muitas vezes lá atrás a gente bolava tudo, cara. Sim. Fazia aquele bunch, eu acho que tá legal, né? Tá bom. Mas quando tu vê que tu trabalhou todo o instrumental, ele sai mais limpo e mais bonito no Sim, vídeo, claro. Né? Não, o senhor falou de... o carnaval tem isso, né? Infelizmente, acho que só Rio de Janeiro, São Paulo consegue fazer isso, de o cara ser um funcionário da escola, né? Exatamente. Aqui a gente trabalha durante o dia e à noite tem ensaio,
Então, além o carnaval às vezes, é o terceiro turno da pessoa na vida. Então, às vezes tu trabalha até às 7 da noite e fica até 11, meia-noite na escola, na época que o senhor fazia, né? Ensinando e tocando bateria e ensinando novas pessoas. Então, além disso, além do trabalho, tinha essa dedicação à noite também. Então, o carnaval é sempre a jornada tripla da vida. Mas o interessante é que sempre nisso aí se sobressai uns 10, 15. Olha aí, meu Deus. Saiu até um pisadeiro aí. E aí por lá tu pega e tu fica só olhando, tu vem, tu trabalha, tu se dedica, aí tu vê esses meninos aí que vão aprendendo a redobrar, autorredobra, né? Quando tu pega uma surda de terceira para fazer o preenchimento dos outros, aí tu vê o valor da música. Hoje, como tu vê, quando tu curte um samba de raiz, né? Tu vai lá, puxa Bete Carvalho, tu vem aqui, vem Martinho da Vila, vem um monte de gente na tua cabeça. Tu vendo a evolução também dos nossos pagodeiros hoje, se lembrando de muitos sambas antigos. Sim. Trazendo de volta, fazendo a gente recordar. E é o que eu vejo. É que nem você aí hoje. Esse privilégio que tu tá nos dando, lá atrás a gente não tinha. Não tinha. Hoje tu tá nos dando um novo caminho que o pessoal vai ver, ouvir, e vão se lembrar assim, pô, hoje nós temos mais um para nossa bandeira. Sim, os meios eram outros, né? O rádio era muito forte, né, para divulgação de coisas, assim. O rádio transmitia o carnaval, né? Tinha mais programas. O próprio Tabajara tinha um programa chegou a fazer um programa na Santa Marense, eu acho. Outras pessoas que fizeram programas de rádio. Mas hoje os meios são outros. A gente tem a oportunidade de ter o audiovisual, né? O áudio e o vídeo para poder conversar, né? E nessa passagem do senhor pelas escolas, assim, como é que era assim a relação com os presidentes, quando chegava um samba enredo novo, até a construção daquele naipe de bateria para construir o carnaval? Como é que o senhor trabalhava assim ao longo do ano com seus componentes? Os sambas enredos começavam, que era escolinho, fulano, aí chegava a Leia, até mesmo o Milton lá atrás. Sim, aqui não acho que não tinha a cultura da disputa, né? Já chegava pronto. Nós tivemos os sambas mais bonitos de Santa Maria, nós tivemos quando a Santa Marta foi campeão. Foi o primeiro, saiu e foi campeão do segundo grupo, foi direto pro primeiro. A Império Santa Marta. E com samba de lá de Porto Alegre. Mas só mandaram a letra. Não estava musicado nem nada. Sem melodia, sem nada? Sem nada. Aí eu peguei aquilo ali, cara, meu Deus, não dormia. De noite. Aí só vi o que tem esse Aí com a outra parte de lá. Se eu mexer nisso aqui, o cara vai ficar bravo lá, né? Eu digo, não, mas eu vou ter que mexer um pouco. Aí eu digo, mas será que o Marcos que trouxe o samba enredo lá não vai ficar bravo? Aí o cara disse, aí o Marcos tentou entrar em contato com ele, o cara disse, faz o que quiser, a letra é de vocês, aí mexe. Aí deu, a Santa Marta o Império encantou, sonhar ainda posso, hoje sou um sonhador viajando é um sonho fantástico, as 1001 noites do Império Encantado. Ali o cara da Morgental nos emprestou uma cobra que ele tinha de espuma, acho que de 15 metros, uma anaconda mesmo, sabe? Aí foi fantástico aquele ano, sabe? E vem vendo, aí a Leia da mesma forma. Aí não é o meu samba, não. Teu samba só se o mestre falar, ver se tem fundamento. Tem que ter fundamento para ele poder trabalhar. Aí o que tu escolhe? Aí tu pega o Ronald, pegava o Luciano, pegava o Bocha, pegava os caras, os meninos que estavam mais integrado agora. E eu digo, gurizada, a bomba hoje não é só minha, a bomba também é de vocês, nós vamos ter que musicar. Essa parte aqui do fulano tá acelerada, isso aí nós não vamos alcançar. Se nós vamos alcançar, nós vamos quebrar a bateria, nós vamos lá em cima e segurar que jeito depois. E se baixar, vai ser cortado, né? Aí é 5, 4, a nota nossa lá. Então, mas todos os mestres a gente trabalha, na média, com 15 caras junto.
os melhores ritmistas que a gente tem para depois fazer os outros. E é assim vai acontecer, vai ser. O Rio é assim, tudo que é lugar é assim, porque tu não é sozinho, tu não é uma ilha. Tu depende muito da opinião do outro. Sim. Né? Para ver se vai fechar. Que se diz diretor, né? O mestre é o diretor e os diretores. Sim. E por mais que não sejam diretores, tu tem os componentes, aqueles teus fiéis. Sim, sim. Olha, eu tive o prazer de ter meninos que tocavam 20 vezes melhores do que eu. Só a única coisa que eu tinha era mais ouvido do que eles e o tempo. Sim. E a gente tem que ser inteligente de saber e preparar para alguém que vem logo aí atrás. Né? Porque a gente não é para sempre. Imaginou se tivesse carnaval nesses 4, 5 anos que me aconteceu isso? Eu tinha que ter alguém ali bem preparado para... Eu tinha tenho os dois, eu sei que eles amam o carnaval, né? Essas figuras maravilhosas que eu tenho, se não tivesse eles, tinham os outros meios de arrasto, os levavam. Sim. Porque aprenderam a respeitar e chamar a união e pedir socorro para quem possa ajudar. Sim, claro. Então, é assim. E o nosso Carnaval de Santa Maria, graças a Deus, é sempre assim. Sim. É sempre assim. Um puder ajudar o outro, vai, ajuda. Entendeu? Só tu não pode esperar a água chegar no nariz. Não, aqui a nossa água aqui o Carnaval já se afogou há muito tempo. Já se afogou há muito tempo. Sim. E com a esperança de ter retomada do Carnaval, essas que eu vou dizer, essas que estão mais estruturadas, aí o pessoal reclama, foi lá, roubou e não sei. Não, foi competência. O pessoal tem que aprender uma coisa assim, foi competência. Não adianta lá com meia dúzia de gato pingado tu querer brigar lá com 200 elefantes, cara. Entendeu? Não adianta. Tem que dar uma palmatória. Os caras estão trabalhando, os caras estão recuperando os instrumental, estão recuperando as alegorias. A bateria está aos 15, 30, a bateria show dele está em dia, está acompanhando. Se tu tocar com a bateria show assim, olha, show de bola. Em seguida, tu consegue manter tudo que tu quiser, tu faz o que tu quiser. Sim. A música chega, dá uma semana, a menina tá tocando. Tu não pode querer tocar na hora. Só porque eu venho pro teu programa, chega que eu decorei bastante para vir aqui, eu tava com medo, né? Me lembrando das coisas, né? Mas é um fato, cara. Claro. É um fato. E é uma lástima de tu ver. E tu vê essas coisas, as pessoas não querer dar a mão à palmatória, que tem que trocar, tem que dar oportunidade, tem que deixar crescer. Sim. Agora o senhor retornando aí, voltando a frequentar, fazendo show e tendo ali uma vez ou outra uma oportunidade de ir numa escola de samba, que estão mais na ativa, que é a Vila Brasil, no São Imbé, o senhor vê que as baterias estão muito boas. Eu venho acompanhando, assim, nas baterias aqui não perde para nenhum lugar, assim, tá muito bom, assim, tanto o trabalho do Bica quanto o da Vila, não sei se o nome, o Zezinho. O Zezinho. Zezinho. Então tá muito legal os trabalhos, assim, então tem uma gorizada forte aí para tocar. Conseguiram ter uma turma forte porque a tendência é que o carnaval não exista há 10 anos, a tendência é a galera se despertar, mas são duas escolas que conseguiram manter bem a gorizada que tá agora. Então tá muito legal o trabalho deles. O do Bica sempre foi inconfundível. Sim, sim. Sempre foi. E da Vila Brasil, através dos outros mestres que tiveram lá, também, inconfundível. Sempre foi uma bateria forte. E as nossas não deixavam a desejar, mas só que o pouco trabalho que se fazia, que não tinham, nossos percussionistas não tinham a mesma pegada que tinham deles. Os deles, sexta-feira, sábado, eu estou na quadra. O nosso, tu tem que estar catando. Né? Então, te prejudica muito. Porque aí que te digo, tu cria aquelas pessoas que têm amor, tu tem paixão, fica fácil. Tem ensaio. Hoje é que nem eu vejo esses grupos de pagode tudo ensaiando. Porque se não ensaiarem, tchau. Toca só hoje, amanhã tu não toca. E tem muita banda de samba e pagode em Santa Maria hoje. Muito, e nós estamos transportando. Eu digo por isso, o Sambari já tocou lá em Santo Anjo, no Cruz Alto. Eles, bom, lá é direto Passo Fundo.
Esse dia eu tava para fechar lá em Erechim, daquele você foi até lá em Santa Cruz, Veracruz, vendo, tá tocando em tudo que é canto. Sim. E todos eles, o pagode do Bola. Bom, não vou falar o nome dos guri lá, porque senão vou dizer assim, o tio Jovô não falou no meu nome. Sim. Mas vou dizer, são uns guri fantásticos. É uns guri fantásticos que me ajudaram muito. Entendeu? Eu voltar, me relembrar e ter essa experiência nova de estar junto, fazer essa mesclagem junto com essa juventude aí, né? Voltar, cantar um Zeca, vou ter o Raul Seixas, nós vamos tocar junto, porque aí dá aquela parada assim, aí o negão cutuca lá no meu ouvido, vai, é essa. Entendeu? Pela insistência, sabe? Aí vem aquilo, volta e meia, eu tive que fugir do povo, me dava aquela ansiedade quando estava no meio da gente ali da locadora, eu tinha que pegar a mulher, vou embora, fechava os olhos, saía com os olhos fechados. Acho que por causa do tumor mesmo, aí vinha para casa, aí respirava. Voltava. Às vezes, se tu achou que eu não estava lá, muitas vezes eu fui lá olhar o ensaio, só não desci do carro. Ficava, eles me levavam, eu ficava lá por causa do tumulto, né? Logo no início. Você não consegue ficar no lugar que tem muita gente? Agora eu consigo, agora eu tô bom. conseguindo. Mas, graças a esse aí, a minha família, meus filhos, né? Tendo a paciência. Aí quando não é meus filhos, vai outro amigo dele, não, hoje nós vamos lá espiar fulano lá. Aí lá eu ia para dentro do carro. Aí ficava dentro do carro, eles abriam, a gente curtia o pagode, a gente curtia até as escolas de samba. Aí daqui um pouco aí gostou, tio, tio, não chora, de cara. É coisa que tu não vai, o tempo só ficou saudade. Sim. Isso é bem emotivo, assim, que eu tô pensando. Muito, porque tudo que eu fiz nessa minha vida foi com anticidade, sabe? Aquela garra, assim, aquela vontade. Sim. Quando eu vejo pessoas assim, ó, que estão vibrando, lutando por alguma coisa, eu sou um cara que bato palma, eu visto a camiseta, sabe? Então, isso me leva a acreditar que vai ter uns dias melhores. Claro. Né? Uns dias melhores. E a música e o samba, o carnaval é um bom aliado na recuperação também. Com uma música boa, sim, popular brasileira, quando tu ouve, ou até mesmo quando tu ouve uma boa entrevista, quando tu ouve uma coisa que fica uma coisa meio chata, né, que tem que ser uma coisa natural, tem uma coisa que tem um ponto assim de afirmamento. Sim. Né, que tenha, né, o Sérgio eu vi lá no dia no concurso das rainhas, fiquei feliz de saber que ele estava de novo com a Vila Brasil. Aí lá revi alguns colegas de novo e daqui a pouco aí fulano tá perguntando pra eu sumir, cara, tinha que sumir, era povo demais, a minha cabeça não... O senhor disse que morou um tempo fora de Santa Maria também? Morei trabalhando. Mas nesse tempo que o senhor morou fora, qual que era a cidade? Eu tive em Viamão, eu tive em Porto Alegre, eu estive lá vi aquelas escolas de lá, trouxe os aprendizes também para cá um pouco, esse tempo que eu tive lá. Né? Então eu tem muita escola boa. Tem muita escola boa. Tem Restinga, ia no ensaio no outro passava 2, 4, 5 dias quando chegava de semana. Aí vocês vão ficar aí, vocês têm que trabalhar. Hoje ele pode ficar sabendo, mentira. Nós ia para a escola de samba ver o ensaio. Sim. Não, e essas cidades que eu falou também, em Viamão tem carnaval, Esteio, Gravataí, todo que é lugar. Toda a região ali, além de Porto Alegre. Tem carnaval, bom carnaval. Sim. Bom carnaval. Um carnaval. E hoje, através das imprensas, de tudo que no nosso tempo lá, tu sabe como é que a gente era, marginalizado, aqueles bagunceiros fazendo barulho, não sei o que lá, baderna, as meninas estão lá, assim. Mas preconceito vai ter sempre. Mas muita coisa mudou. Sim. Mudou para melhor, mudou para pessoas maravilhosas que a gente tem, que curte o carnaval, gosta do carnaval, vão ver os shows de boas músicas, interagem junto. Eu tenho uma vantagem, que tem uma galera que interage junto comigo, né? Eu canto um pouco, eles vão lá e mentem o resto para mim, entendeu? Porque isso para mim está sendo uma ajuda. Sim. Né? É uma ajuda. Aí o Ronald chegou e disse, pai, Marcelo ligou, o senhor vai confirmar. Aí eu digo, mas eu tenho que falar com a tua mãe, cara, tem que ver qual é o dia que eu tenho médico. O Marcelo ligou, pai. O Ronald, eu vou lá nele, cara. Ronald, faz o seguinte assim, ó. Marca lá e vamos lá, vamos conversar, contar um pouco da nossa trajetória, do que a gente viu o Carnaval de Santa Maria, de ver essas pessoas maravilhosas que conduziram ele até agora.
E se Deus não Senhor quiser, passo a passo, vamos voltar a conduzir. Sim. Né? Eu vou estar lá na arquibancada sentadinho, quero ter o prazer de ver eles passar, levantar como eu sempre fiz, bater palma, saudar um por um, porque eu sei que para botar uma escola lá é árduo. Não, a gente vê não aí. É fácil. Não, eu até peço desculpa pela insistência, mas é que eu achei a história legal. Eu vou convidar o Paulo para ir lá. E o senhor falou assim, né, de que às vezes foi ver a escola de samba ali dentro do carro, ali, tranquilo, de boa, mas o senhor viu também que a gente tem hoje apesar de a gente não ter carnaval há 10 anos, a gente vê as escolas de samba cheia, feijoada, risoto, posse de rainha, costelão, machada, feijoada, então tudo que as escolas fazem tem público. Às vezes acaba até ingresso uns dias antes do evento. Então a gente vê o quanto que o pessoal gosta e quer o carnaval de volta, porque senão as quadras estariam vazias. Eu só não voltei a ver meus antigos amigos, colegas, assim, por causa só disso, mas tô indo, tô me recuperando, passo a passo, como dizem eles. Daqui um dia já estou convivendo, vou lá para prestigiar, porque tocar nem pensar, né? Eu vou lá, só canto um pouco com a galera, com a gurizada, e agradeço a oportunidade de todo esse pessoal de Santa Maria estar abrindo esse espaço. Espero que esse espaço, que muita gente como eu, que aconteceu algo na sua saúde, e venham para a música, que a música é uma terapia. O senhor falou ali Zeca, Raul Seixas, o que mais tem nesse repertório aí? Tem Morango do Nordeste, nós temos gente da noite, que não liga preconceito. O Tulipiva? Isso. Tulipiva, essa música aí. Então, e tem muito boa também dele, que é Pandeiro de Prata. Isso. Muito boa essa música. Então, um monte dessas músicas assim, ó, que tá passando nessa fase deles aí, vem vindo junto comigo. Raça Negra, tu não esquece, né? Que eu me lembrei de lá de trás, tu sempre tá junto contigo, né? O Raça Negra, tem SPC também, algumas que tu não esquece. Aí, não esquece eles, né? Porque me botaram meio ano, gente. Meio ano, vou contar para eles lá agora no show. Meio ano trabalhando com 24 músicas. Mas é legal misturar o repertório mais antigo com coisas mais de agora, assim. É fantástico. Aí agora, nesse último ensaio, né, que nós tivemos, aí eu não levei, porque eu sempre levava as folhas para ler, né? Aí nesse último, aí nós estávamos ensaiando assim, os guri, sempre incentivando, vai lá, passa em casa, me dá uma lapidada. A Rochelle me pegou às 2h da tarde, pai, essa aqui, se eu tá mais fraco, pai, se eu tenho que terminar essa aqui, de lapidar essa aqui. Aí chegou lá, só uma, né? Só uma, né? Eu disse assim, só essa, mas essa aqui eu já tô rasgando, que não precisa mais, sabe? E passo a passo, para mim é uma conquista. Legal. O senhor tem um Ronald na música, essa outra filha também A Rochelle é professora de percussão também, na música, de dança. Tenho meus gêmeos, tenho um casal de gêmeos, estão ali nas fleiras, ali em Camobi, ele toca viola e violino, né? A Raíssa também, que são gêmeos, e tem o mais velho que toca tudo, que nem esses aí, só que tá fazendo engenharia, terminando a engenharia. Sim, então todo mundo tudo voltado para música. Legal. Pela avó deles, a Noledi. A minha mãe era apaixonada por música. A minha mãe trabalhava, fazia pão, fazia tudo cantando. Sim. Tudo cantando. Ela cantava aqui, a vizinha do lado cantava lá. Aí quando a mãe não cantava, a Noledi tá triste. Então assim, aí o pai só dizia assim, o que será que a Noledi quer? Quando começava a cantar, quer dizer que estava tudo maravilha. Sim, né? Tava de boa. Estava tudo de boa. Sim. Agora, falando ali o senhor pegou, todos os carnavais que o senhor pegou foi na Liberdade? Desfilei primeiro aqui nas Dores. Primeiro carnaval desfile meu foi nas Dores. Sim. Foi nas Dores. Um pouquinho depois do Roio ali, naquele pedaço ali. E eu fui me apaixonando, mas eu ficava muito com medo. Foi lá embaixo quando eu morei na Barão do Triunfo com os acadêmicos do samba. Aí subi, tinha aquela coisa com sopapo. E você vinha de lá da Barão do Triunfo, lá embaixo. Esse papo é um instrumento grande. Louco. Eles vinham até aqui em cima, aqui na Rio Branco, tocando de lá de baixo.
Eu digo, meu Deus do céu, eu esperava todo mundo passar, era meio pivete, né? Aí o Rock lá brigando com aqueles caras, digo, eu nunca ia tocar, mas acabei tocando, e veio e o sangue puxa. Né? Para quem gosta, tá no sangue, não tem preto, não tem branco, não tem amarelo nem nada. O cara, quando vai, se apaixona por qualquer tipo de música, a gente escuta e tá tudo certo. Sim, sim. Aí depois Liberdade até o fim, até os últimos dias. Sim. A gente está chegando aqui no final do nosso programa. Eu agradeço muito a participação. E no final do programa, o entrevistado, o convidado, pode fazer uma pergunta para mim também. Eu quero te agradecer a princípio. Desculpa por não poder ter vindo antes, mas a pergunta que eu vou te fazer, hoje na atualidade, tu acha que volta ou não volta o nosso carnaval? Essa é a pergunta, a única pergunta que sempre surge aqui no programa é essa aí. Olha, agora tem uma tentativa aí, né? Uma frente parlamentar que está tentando retomar o carnaval. Teve uma retomada, primeiro encontro dos vereadores com as escolas de samba, com os presidentes e alguns outros integrantes. Teve uma primeira reunião com a prefeitura, que já isso está publicizado, até lá no Instagram e na mídia oficial, enfim. Então é uma tentativa, né? O Carnaval de Santa Maria vai ter que... É um recomeço do zero, assim. Até o que se tinha em 2015, a gente já está aí 10 anos depois, né? Então é tudo diferente, né? Até o incentivo, o que era R$50 mil em 2015, o que é hoje é praticamente nada para fazer alguém apoiar, né? Então tudo mudou, né? Até a gente falou aqui das tecnologias, né? As mídias que se tem para conversar. Há 10 anos atrás não tinha esse formato que a gente tem de podcast, de áudio e vídeo, né? Então tudo mudou, né? Então eu acho que é uma reconstrução. As escolas estão aí fazendo seus trabalhos. A gente falou muito aqui da Unidos e da Vila. A gente vê em escolas em dificuldade. A Mocidade está com sua quadra lá parada, começou uma reforma e parou. Outras escolas não têm quadra, como a Camobi, Arco-Íris e outras escolas. A Barão tem uma quadra lá e fizeram uma conversa no início do ano, mas também não se tem mais notícias sobre. Então vai ser um trabalho bem, bem difícil, assim, né? Até agora há pouco tinha escolas que não tinham os seus papéis regularizados lá no Xisto, aí até fizeram uma postagem que foram lá retirar os papéis, enfim. Então é um recomeço muito do zero, assim mesmo, né? A gente vê as escolas trabalhando o ano todo, fazendo seus eventos para não deixar de existir, né? Até para poder pagar suas contas, enfim, manter essa chama do carnaval acesa. E a gente vê, como eu falei, o senhor viu também as escolas lotadas com seus eventos. A galera tá aí, né? Só falta, tem tudo. Todo ano tem o concurso rainha do carnaval municipal, estadual, tem as rainhas, tem tudo aí, tudo pronto. Só falta mesmo o carnaval, né? Mas para voltar ao carnaval tem essa conquista, essa reconquista do carnaval, começar realmente do zero, né? Deixar o que foi lá para trás e começar uma história nova. Então vai ser um trabalho bem, bem difícil de ser feito. Mas a gente acredita que possa voltar a acontecer. A tentativa da frente parlamentar é ótima, né? É louvável que se levante esse tema, que talvez se não tivesse levantado esse tema em 2025, talvez não estivesse falando sobre isso. Nós vimos uma pandemia também. Sim. Nós vimos, né, nessa crise aí que aconteceu e com esse temporal todo fazendo estrago no nosso estado, e dizendo que não afetou a gente, afetou. Claro, né? afeta sim. Mas acho que a gente, né, o pessoa que é do carnaval sempre tem aquele pingo de esperança, né? A gente tem, sabe? A gente tem, porque como eu digo assim, aquilo ali para mim foi tão mágico. Sim. Foi tão mágico quando tu olha assim aquelas arquibancadas cheias, o povo te esperando e o calor humano deles, né? Sim. Ele sabe se tu tá errando ou não tá errando, o importante é que tu tá ali. Sim. Sabe, tu tá ali fazendo um trabalho. E ultimamente o que eu achei muito lindo, sabe, para não esticando, era o carinho humano do pessoal que torcia pra escola. Sim. Então, eles torciam pra qualquer um. Aí eu vi isso aí em Cruz Alta, Uruguaiana. Eles torcem pra qualquer um. O importante é passar. Sim, sim. Aqui teve excursão daqui para ir para Cruz Alta, teve excursão daqui para ir lá para Uruguaiana. Sim. Né? E aí eu falo com a minha irmã lá em Porto Alegre, aí eu digo, Bárbara, aí eu não sei o que lá, eu mandei só um pedacinho que o Ronald tinha gravado, que eu tinha gravado, mandei para ela lá.
Mas então tá ganhando da gente aqui, né, de Porto Alegre. Não sei, mas só sei que lá tava lindo, né? Tava lindo, muito lindo. Eu faço fotografia, né, do Carnaval de Uruguaiana Cruz Alta e tenho a oportunidade de estar na pista ali, né? Desejo bem isso aí, assim, passa uma escola, a galera torce. Tem uns torcedores fiéis de cada escola. Tem os colorados grevistas, né? Mas tem um público que torce para todo mundo, assim, para que o espetáculo aconteça da melhor forma. Muito obrigado, adorei conhecer a sua história, né? E a partir de agora, nessa sua retomada também ao samba, ao carnaval, pode contar comigo o que precisar, tanto vir aqui no programa divulgar seus próximos shows, né, um trabalho de cobertura de fotografia, de vídeo. Então, o senhor tem aqui, a partir de agora, mais um parceiro na sua volta ao carnaval e ao samba. Eu queria te agradecer de coração e obrigado por estar fazendo isso para todas as nossas co-irmãs, escola de samba, e tenho certeza para muitos músicos vão aparecer muitos caras, muitos músicos aqui antigos, fã do Tabajara. Já vieram? E são pessoas assim fantásticas, que eu me criei vendo lá atrás o Grupo Ura tocar, vi outros grupos, e vendo essa rapaziada aí, né, que estão abrindo as portas através do teu trabalho, do trabalho de muitos outros aí, e que Deus e Oxalá abençoe vocês. Isso aí. Muito obrigado, então. Até uma próxima edição do podcast Lente do Samba.